Atos dos Apóstolos, capítulo número 19, versículo 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Feche sua Bíblia, em nome de Jesus. E Paulo, quando ele está no meio da sua jornada, após ter sido batizado por Ananias, após ter acontecido aquele milagre que ele ficou cego durante 3 dias, em que ele vai fazer a sua missão, que é pregar o Evangelho, Paulo começa a fazer um ministério maravilhoso. O ministério de Paulo é um ministério, digamos que em boas palavras, um ministério que todo cristão gostaria de ter. O ministério de Paulo, para você ter uma ideia, ele tinha os 5 dons ministeriais. Paulo era evangelista, Paulo era pastor, Paulo era profeta, Paulo era mestre, e Paulo, acima de tudo, ele ainda era servo do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando de um homem que tinha todos os dons espirituais. O dom de língua, o dom de fé, o dom de revelação, o dom de interpretação de línguas. O homem que revolucionou a teologia no 2º século após de Cristo. Eu não estou falando de um homem normal, eu estou falando de um homem que foi taxado como um dos maiores escritores do Novo Testamento, a nova aliança do Senhor. Paulo, quando ele entra dentro dessa cidade chamada Éfeso, ele faz algo que a Bíblia fala que ele rapou a sua cabeça devido a um voto que ele fez. E quando ele chega dentro daquele local, ele começa a pregoar a palavra do Senhor de uma forma eloquente, bonita e categoricamente maravilhosa. A palavra que Paulo pregava era a palavra vindoura, a palavra maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que Paulo fazia, nada mais, nada menos, era pregar o evangelho da salvação. O mesmo evangelho que trouxe a salvação para ele. Aquilo que Paulo fazia não era nada mais do que falar que Jesus Cristo batizava, Jesus Cristo salvava e libertava e dava vida e com abundância para todo aquele que nele crê. Quando ele começa a sua história na mesma carta de Efésios, quando ele estava dentro de provavelmente uma prisão em Roma, Paulo, ele estava naquele local e ele começa a fazer a menção daquilo que ele chama do Evangelho. Ele começa a falar que os cristãos daquele tempo não tinham direito de ser salvos. Ele começa a falar que aqueles cristãos, eles estavam contaminados pelos pecados. Quando você abre o primeiro livro de Efésios e começa a ler ele por todo, você começa a entender o verdadeiro motivo a qual o cristão tem que servir a Deus. Porque nós somos insertidos na árvore a qual nós não fazíamos parte dela. E Paulo, ele continua descrevendo e vai falando sobre as nossas atitudes, que nós deixamos de ter essas atitudes devido ao sangue de Jesus Cristo, que nos lava, purifica e nos liberta de toda a mazela mundana que nós trazemos para dentro da igreja. Paulo, ele é enfático em dizer que Jesus Cristo é o único Deus. Ele fala que existem vários salões ou templos ou igrejas, mas somente uma é a igreja verdadeira. Essa mesma igreja que ele está dizendo é a mesma aquela que Davi disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a igreja que Paulo estava dizendo. A verdadeira igreja, a igreja remanescente, a igreja que um dia o noivo descerá do céu no soar da trombeta. Aquele que estiver preparado para ver a volta do Cordeiro, subirá com um corpo remanescente de glória. Aquele que não estiver preparado, vai ficar dormindo como aquelas mesmas noivas que perderam o pulo do seu noivo. Eu não sei a qual a situação que você está nessa noite, mas eu quero acreditar que você está preparado para a volta do Cordeiro, a maior volta de todos os tempos. Todo circuito tem uma volta, mas eu não estou falando de um circuito qualquer, eu estou falando da volta de Jesus Cristo Nazareno, que vai buscar a sua igreja remanescente na terra. Louvado é o nome do Senhor dos Exércitos. Paulo não deixa se levar pelo grito da multidão. Me faz lembrar quando Jesus Cristo estava entrando dentro de Jerusalém. Quem não conhece aquela passagem a qual Jesus Cristo monta em cima de um burro novo, ou de uma jumenta nova, e entra para dentro da cidade,
E todos começam a gritar: Hosana, Hosana ao rei nas alturas. Todos começam a gritar o nome do Senhor. Mas só que aquele grito não era grito de louvor ao nome do Senhor, porque eu te mostro dentro da Bíblia e já vou explicar por quê. Jesus Cristo sobe em cima do cavalo, do seu burro, e vai andando para dentro da cidade, e todo mundo gritava: Hosana, Hosana ao rei nas alturas. E todo mundo gritava de uma forma linda, maravilhosa, tentando convencer Jesus Cristo. Eu quero lhe falar por que aquilo não era o verdadeiro louvor. Aquele povo estava passando por um período de tribulação no meio da política. O rei daquele tempo estava matando as pessoas, ele estava fazendo coisas bárbaras, e quando foi anunciado que viria um rei para salvar, eles acreditavam que o rei Jesus Cristo seria um rei terreno, mas não, ele não veio para reinar nessa terra. E quando ele fala que estava na hora do reconhecimento do seu reinado, ele não estava falando daquele momento, até porque ele continua andando, e quando todos pensavam que ele ia para frente do reino, ele pega e muda o seu trajetório e vai para dentro da sinagoga. E quando ele chega dentro da sinagoga, ele começa a expulsar todos os homens que estavam vendendo dentro da sinagoga. E ao fazer isso tudo, ele expulsa todo mundo e ele se depara com algumas criancinhas. Quando ele se depara com algumas criancinhas, ele fala: estes verdadeiramente me adoram. O que ele está dizendo aqui? Que tem pessoas que adoram a Jesus Cristo por causa que ele tem uma promessa de ser rei. Estão pensando que o reinado dele é na terra, mas o reinado de Jesus não é aqui. O reinado dele é um local onde a traça e o bicho não pode corroer, aonde o ouro não é maior do que ele, aonde não tem tristeza e não tem dor, aonde não tem ranger de dente e só tem alegria. O reinado dele não é na terra, o reinado de Jesus Cristo é nos céus dos céus, é acima dos céus, é nos céus dos céus, é no lado do Deus Todo-Poderoso. O reinado de Jesus Cristo, o Deus dessa igreja não é aqui, o reinado dessa igreja vai ser no céu.